Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará, trazendo mais entrevista coletiva de Wagner Mancini. E nessa parte ele fala da torcida do Ceará. Ele é muito sincero e fala das vaias que a torcida endereçou a alguns jogadores. Veja. Mancini, Regis Melo da Rádio Pitaguari, prazer falar com você numa coletiva a primeira vez. Mancini, eu queria conversar com você sobre a relação sua e do time do Ceará, do seu time do Ceará, com a torcida, né? Você chegou num contexto muito difícil no ano passado, de muita cobrança e muita pressão. A gente ouvia vaias e cobranças no trabalho do ano passado. No desse ano, eu julgo que você já vinha conquistando, né, a simpatia, digamos assim, né, pelos resultados, pelas atuações, e hoje a torcida me pareceu bastante impaciente. Eu queria saber se você teve essa leitura também e quão isso pode ter atrapalhado, como vaias em alguns jogadores como o Guilherme Castilho, no próprio Facundo Castro, que são jogadores que ou fizeram boas partidas há 2, 3 partidas atrás, e até em sequência, como o exemplo do Castilho fazendo gols, ou do Facundo, que se não fez gol ainda, mas tem ajudado bastante coletivamente, né? Então, ao meu juízo, eles não mereceriam essas vaias, né? Principalmente pelo que tem feito nesse passado recente. Mas eu queria saber, na sua visão, como é que está a paciência do torcedor com o seu time, com o seu trabalho, né, coletivo, e se você acha que essas vaias deles atrapalharam, de certa forma, o desempenho coletivo da equipe. Olha, a vaia sempre atrapalha, né? Porque você pega o emocional do atleta, né? O torcedor sabe disso. Eu, de forma alguma aqui, quero falar alguma coisa que eu não pense. Eu tenho certeza que a torcida do Ceará está muito chateada com tudo aquilo que está acontecendo, mas mudaram as peças, né? Muita gente saiu, outros chegaram, enfim, mas a impaciência ainda continua. A gente tem que saber lidar com isso de uma forma muito franca, né? Nós temos que entender quando o Ceará joga mal e quando realmente... quando a vaia realmente ela é merecida, e hoje ela foi merecida. Nós fomos vaiados porque não apresentamos um bom futebol, mas ao mesmo tempo, diante da sua pergunta, me faz entender que o estádio estava mais impaciente do que estava. Nós que estamos dentro do campo, a gente percebe pouco isso, porque as atenções estão muito voltadas para aquilo que está acontecendo dentro da partida. Eu, por exemplo, fiquei sabendo das vaias para o Castilho e para o Facundo no momento em que eu entrei no intervalo. Eu não tinha notado na hora, porque você está ali tentando achar soluções e tudo mais. Mas eu entendo o torcedor, eu volto a dizer, o torcedor ele está impaciente, ele está machucado, mas ele tem que confiar na gente, ele tem que confiar que nós estamos no dia a dia tentando fazer o melhor possível para que o Ceará possa jogar. Recentemente a gente teve 2 goleadas, a gente estava se aproximando, hoje talvez tenhamos nos distanciado um pouco, mas isso é futebol. Isso é futebol e todo mundo que entra em campo sabe que isso pode acontecer. A gente tem que focar no nosso desempenho sempre para que o torcedor enxergue isso. O torcedor ele pode ter vaiado 70 minutos, 80 minutos, mas nos últimos 10 minutos, onde o time se entregou para buscar um empate, ele estava lá junto. E por isso até que eu fiz questão aqui de agradecer ao torcedor, porque nos últimos 10 minutos ele forçou o time a ir para frente, a brigar e a empatar a partida. É uma relação que sempre deve estar próxima, mas nem sempre está. E quando ela não está, a gente tem que fazer de tudo para que o torcedor volte. Este é um papel nosso, de quem vive do futebol, saber entender a cabeça do torcedor, saber entender o tanto que ele sofre. O cara, às vezes, deixa de fazer certas coisas na vida para estar aqui no sábado, no domingo, na quarta, na quinta. A gente tem que entender. E, ao mesmo tempo, o torcedor também precisa entender a gente, que nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que quer. E essa relação ela só é fortalecida quando o torcedor e o time estão juntos.
Boa noite, Mancini. Raiza Martins, do Globo Esporte. Na coletiva passada você tinha falado, foi questionado sobre o Jean Irmer. Hoje ele foi relacionado pela primeira vez. Queria saber se agora, depois que você comandou treinos com ele, como é que está a situação e se ele pode já pintar no jogo de quarta, diante dessas mudanças que você pode fazer diante do Náutico. Ele pode pintar, sim. O Jean chegou e dá a impressão que ele já está há bastante tempo no clube. Tal foi a interação dele, não só com os outros atletas, mas com a gente da comissão, funcionários, diretoria, enfim. É um cara muito esclarecido, que deixa muito fácil para que todo mundo entenda a sua participação dentro de campo. E eu achava que pelo tempo parado ele ia precisar de mais algum tempo para entrar em forma, mas o que eu tenho visto ali no dia a dia dá até para tentar arriscar que ele saia jogando na quarta-feira, mas é sempre uma estreia, sempre um atleta que não está com a gente desde o começo, então pode ter uma ou outra coisa, mas em função das peças perdidas ao longo dessa última semana, talvez ele tenha a oportunidade de sair desde o começo da partida, sim. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, da TV Diário do Sistema Verdes Mares. Primeiro eu queria saber de você se o jogo diante do Altos, você esperava uma partida tão pegada, tão quente, provocativa, né, de ambos os lados, para este jogo, para essa semana que o Ceará vai ter, visando também os compromissos que vai ter daqui para frente, né? Tem um clássico nordestino na quarta-feira contra o Náutico e já projetando um clássico rei. A importância de tirar lições de um jogo contra o Altos para esses dois próximos compromissos do Ceará. A importância é enorme, porque são nesses jogos onde você aprende a jogar sob um nível de tensão diferente. Porque num jogo maior, o adversário também sofre pressão. Um jogo onde você é o franco favorito, normalmente acontece isso. A equipe entra disposta a te insultar, seja por cera, seja por queda de jogadores em campo, e isso, de certa forma, começa a mexer com o emocional de todo mundo. Os uruguaios, os argentinos, os chilenos são mestres nisso. Nós temos muita dificuldade de aceitar esse tipo de coisa no futebol, porque nós queremos jogar futebol. O brasileiro é assim. Mas existem algumas equipes que recorrem a isso. O Altos hoje fez isso muito bem dentro da partida, mas isso quebra um pouquinho não só o encanto do jogo, como também pode ser que a pergunta anterior seja muito em função disso. O Altos irritou tanto o estádio que até o torcedor se voltou contra nós. Eu também acho que isso é possível. E quando, eu volto a dizer, quando você não tem o comando da partida nas mãos, que aí eu já me refiro ao árbitro, acaba, de certa forma, desenfreando uma série de coisas. Eu acho que o Ceará hoje, ele cometeu um erro muito grande. Ele se nervou ainda no primeiro tempo. Eu percebi isso dentro do vestiário, no intervalo, tentei ainda falar contra isso daí, mas o emocional de cada um de nós, ele responde de forma diferente. E quando você tem que, em grupo, fazer uma ação e um ou outro desequilibrado emocionalmente, num jogo contra o Picos, certamente você vai ter um desempenho ruim. Isso pode acontecer em grandes jogos, mas em jogos assim, você tem que ter a cabeça e o equilíbrio emocional suficiente para passar por cima e tentar encarar. Acho que esse foi um ponto que desequilibrou um pouco a nossa equipe, mas também acho que o que mais eu vi, que mais me chamou a atenção, foram as tomadas de decisão. Eu recebo a bola, eu posso verticalizar o jogo, eu posso jogar para trás para me isentar talvez de um erro, e aí eu jogo a bola para trás, e aí eu começo a fazer um jogo que favorece a equipe que está jogando dessa forma que eles atuaram, de uma forma defensiva, fechado num bloco, explorando os contra-ataques e usando o tempo aí como seu aliado. Daí a entrevista coletiva de Wagner Mancini após o empate entre Ceará e Altos.